E assim, Amela, queridos, hoje a aula é gravada, o shiur é gravado. Esse Shabbat, para o Hashem, graças a Deus. Que a gente não deixa ninguém na mão, né? A gente vai continuar o nosso estudo da Parashá, e a Parashá deste Shabbat Vayeshev, que começa a desenrolar sobre a história de Yosef. E é sobre esse personagem que eu quero falar, mas é lógico que a Parashá, ela não só trata de um assunto. A gente pega aqui, desde de Gênesis 37, 1 a 40, até o Passuque 23, e os temas basicamente são os ciúmes dos irmãos de Yosef, os sonhos de Yosef, Yaakov vai para Shem, né, e a gente sabe toda a história de Yehudá e Tamar. Yosef é levado na casa de Potifar, e Yosef explica os dois sonhos ao Paró. E é sobre essa figura espetacular, esse grande justo, tanto é que na Torá, Yosef, ele é considerado um tzadik, Yosef a-tzadik, Yosef o justo, exatamente por causa dessas situações que eu vou trazer para vocês. Veja, Kabbalah ensina, Yosef é Yesod. A gente pode fazer o comparativo das outras Sefirot com outros personagens, mas isso é para uma outra aula, tá? É para uma outra aula. Então a gente ensinou nos últimos shiurim das parashot anteriores que Avraham trouxe ao mundo Chesed, a Yitzhak Gevurah, Yaakov, Tiferet, e assim sucessivamente. E aqui, Yosef faz a ligação entre essa Sefirot, a Sefirot de Yesod. E é interessante que Yesod, ela recebe de todas as outras 5 Sefirot emocionais e passa para Malchut. E é esse exatamente o dever, o motivo de Yosef ter vindo a este mundo. O Zohar 1, página 97a, mais o Etz Chaim, livro do Rabino Chaim Vital, o Shaar HaYesod, vai mais além, diz o seguinte: Yosef não só encarna Yesod, ele faz Yesod atuar no mundo físico pela primeira vez. A Sefirá de Yesod, ela estava apenas nos mundos espirituais, tá? Eu quero trazer uma situação para vocês, deixa eu até pegar aqui, um paralelo, rapidamente, sobre essa questão dessa Sefirá. Tá? Deixa eu pegar rapidamente aqui, nesse meu estudo. Então, Yesod, ele é comparado com, na verdade, a tradução dele é fundação. E vocês vão entender por que Yesod, que fica abaixo das outras 5, como eu falei para vocês, atributos emocionais, que vem abaixo de Chesed, Gevurah, Tiferet, Nessa e Od, e assim Yesod, que é a fundação, fica acima apenas de Malchut, mas é que ele faz essa conexão. Se vocês pegarem a árvore da Sefirot, cada Sefirá está no seu lado. Apenas 3 que estão reto, que é Tiferet, Yesod e Malchut, porque essas fazem essas ligações com as outras Sefirot. Mas a Yesod é a única que recebe de todas, tá? E vamos adiante. Por que
ele faz Yesod atuar no mundo físico pela primeira vez. Porque Yesod é a Sefirá, como eu falei para vocês, que conecta todas as outras a Sefirá de Malchut, de reinado, de reino. Yesod é que finaliza o processo espiritual, transmite a energia divina, traz o oculto para a realidade concreta e permite que as sefirot superiores tenham efeito nesse mundo. Antes de Yosef, falei para vocês, Yesod existia nos mundos espirituais, mas não tinha um canal humano, não tinha quem realmente operasse essa sefirot, trazendo ela de cima para baixo. E ele foi o canal humano que operou plenamente no mundo físico. Então, Yosef, ele é o canal, tá? Só para vocês terem uma noção de como Yosef traz Yesod ao mundo, a gente vai entender esse processo, essas etapas, ok? Vamos lá. Só para vocês terem uma noção, ele purifica a força de Yesod. Como que ele faz isso? Ele resiste à esposa de Potifar. Isso faz com que ele purifique essa força. Em hebraico chama de Shmirat Abrit. Na Kabbalah, esse ato repara a queda de Adão, repara a queda da geração do dilúvio por corrupção sexual, logo destruição, a questão de Adão também, que é a corrupção sexual em relação a ele ter se afastado de Rava, ele foi afastado de Rava, tá? E ele repara a queda da Torre de Babel, que foi uma grande confusão, né? E ele corrige a sujeira espiritual deixada pela venda dos irmãos em relação a ele. E o Zohar diz ainda, no seu primeiro capítulo, página 219b, por guardar o pacto, Yosef tornou-se Yesod e estabeleceu o canal da vida. Ou seja, aqui Yesod, ele mesmo representa o ato de fecundação do espiritual para o físico. Olha que coisa interessante. E essa fundação, Yesod, é ativado no mundo através dessa santidade sexual. Mas por que isso? Por que ele se torna essa santidade sexual? Porque ele santifica o nome de Hashem, não se deitando com a mulher de Potifar. Então ele se torna também um canal entre o oculto e o revelado. Explico para vocês. Yesod tem a função de reunir, casar, conectar, transmitir, transformar o potencial em realidade. Por isso que o Zohar afirma todos os mistérios passam por Yesod. Isso está escrito no Zohar, capítulo 1, página 197a. Quando Yosef interpreta os sonhos, ele traduz visões ocultas, olha só que coisa interessante, transforma sinais divinos em ação política, e ele realiza o movimento da Sefirá de Yesod, trazer o oculto, Sod, a revelação de Malchut, que é aqui nesse mundo, onde tudo tem que acontecer. E Yosef traz sustento, que é a base principal da fundação, ou seja, a fundação precisa de sustento. Que coisa espetacular. Mas como que ele traz sustento? Yesod, na Kabbalah, exatamente é chamado Mashpia a Shefa, o que transmite abundância. Isso é literal na vida de Yosef, porque ele alimenta o Egito. Todo, não é só hoje, toda aquela região. Imagina que, digamos que o Egito hoje seria os Estados Unidos, e os Estados Unidos é responsável hoje por enviar donativos, alimentar centenas de milhares de pessoas. O Egito era os Estados Unidos da época. Então ele alimenta todo o Egito,
sustenta Israel no exílio e mantém a vida humana durante a fome. E o Zohar declara, no capítulo 2, página 67b, o mundo recebe sua vida através de Yesod, e Yesod é Yosef. Não é à toa que Yosef é Hatzadik. A vida física do mundo vem através dele, como Yesod faz espiritualmente. E Yosef harmoniza, como eu falei para vocês, todas as sefirotes acima deles. E aqui, ó, Yesod, ele não é apenas um canal, ele é um ponto de integração. Vocês querem ver? Chesed, Gevurah, Tiferet, Nesed e Od. Yosef faz exatamente isso em toda a narrativa contada da Torá sobre ele. Por quê? Porque ele é compassivo sem ser permissivo, ou seja, ele mistura Chesed mais Gevurah. Ele age com harmonia e estética, usando a Sefirá de Tiferet. Ele vence desafios, a Sefirá de Netzach. E ele reflete e analisa profundamente, usando a Sefirá de Od. O Arizal diz o seguinte, isso está escrito no Likutei Torá Arizal, exatamente na Parashá Vayeshev. Yosef unifica as Midot e as transmite a Malchut. Essa unificação nunca havia ocorrido plenamente antes dele. Logo, ele não só representa Yesod, ele concretiza plenamente sua função pela primeira vez. E a obra final, Yesod, gera o que Yesod vem para o mundo gerar? Vem trazer ao mundo? A era e o futuro messiânico. O futuro, a oportunidade de um futuro messiânico. Porque, segundo Arizal e Uran Hal, Mashiach ben Yosef é a extensão de Yesod no mundo. Por quê? Porque Yesod traz luz oculta ao mundo visível. Como que traz a luz oculta? Que representa o quê? Os sonhos do faraó. O oculto, ele traz para um visível, quando ele interpreta esses sonhos. Yesod prepara o caminho para a soberania final, Malchut, Mashiach, para Mashiach ben Davi. E o processo começa com Yosef, Yesod, igual Yosef. Ok? Então, só para vocês entenderem, o poder de Yosef neste mundo. É lógico, amanhã nós começamos a comemorar Hanukkah. E vocês sabem, toda a história de Hanukkah, a gente já contou vários anos, tem vários rabinos falando sobre a batalha dos sacerdotes judeus contra o Império Grego. Mas qual é a ponte que a gente pode trazer para essa paraxá? Qual é a unificação, qual é a ligação entre Yosef, a história de Yosef, com a festa de Hanukkah? Ótimo. Vem o Talmud, no Tratado de Shabat 22a, diz o seguinte: a história do poço de Yosef no contexto da discussão das leis de Hanukkah, o que muitos comentaristas interpretam como um sinal explícito de que existe uma conexão textual, temática entre os dois temas. Diz o seguinte: o trecho está no meio da discussão sobre, pelo menos, quantas velas acender, onde colocar e a natureza especial da luz de Hanukkah. E do nada, o Talmud menciona: a luz de uma vela não é válida para certas mitzvot, como aprenderam nossos sábios sobre a luz do poço onde Yosef foi lançado. Mas peraí. Como assim? Luz do poço que Yosef foi lançado? Não existia luz nenhuma naquele poço. Muito pelo contrário, os comentaristas, especialmente o Rashi, o que ele fala? Deixa eu pegar aqui para vocês. O Rashi diz o seguinte: não havia luz
Na verdade, vamos lá, Bereshit 37, 24. O Midrash cita que o poço estava vazio, não havia água nele. E o Midrash citado por Rashi diz o seguinte, não havia água, mas havia serpentes e escorpiões. O Talmud usa esse verso para discutir se havia luz suficiente no poço. Em outras palavras, ele está perguntando, esse poço poderia ser iluminado? Então o Talmud conecta isso com a luminária de Hanukkah. A luz de Hanukkah deve ser visível e distinguível, não apenas funcional. E o que os comentaristas trazem? Por que o Talmud aproxima Hanukkah de Yosef? Tanto Hanukkah quanto a Parashá Vayeshev tratam de luz em escuridão extrema. O Talmud está ensinando que o poço de Yosef é o lugar mais escuro da Torá. Hanukkah é o feriado associado a trazer luz na escuridão. O Ramban, o Maharal e os Sfat Emet enfatizam que Yosef é o arquétipo da luz escondida que ressurge do ponto mais baixo, lá do fundo do túnel. A luz era Yosef. Hanukkah é o feriado da luz que renasce quando o templo está no ponto mais baixo. E vejam, o templo estava muito mais baixo quando os gregos helenistas tentaram purificar o azeite que estava lá. E mesmo assim, aqueles grandes sábios, eles procuraram e encontraram a força para emanar a luz. Tanto é que o milagre de Hanukkah é que a Hanukkah não se apagou, mesmo com a quantidade limitada de óleo. Então, ambos são história de salvação invisível. E os sábios perguntam, se havia serpentes no poço, por que Yosef não morreu? E a resposta clássica é um milagre oculto. Hanukkah é exatamente o contrário. É um milagre revelado à luz. O Talmud coloca lado a lado milagre oculto Yosef e o milagre revelado Hanukkah, para mostrar as duas faces da providência divina. E o Maharal de Praga ainda diz o seguinte, a história de Yosef é a raiz do milagre de Hanukkah. Isto porque, em ambos os casos, o povo judeu estava à beira do desaparecimento, ou seja, da escuridão. E estavam sendo helenizados. Helenizados. A história mostra isso. Em ambos, Deus interveio através de processos improváveis. Yosef é retirado do poço e vendido para simplesmente o país mais idólatra que existia, o Egito. E o templo tinha sido impurificado não por uma nação que era idólatra. Eles não estavam nem aí para a idolatria, eles queriam cultuar o corpo, mas não queriam que o corpo fosse refém de uma divindade. O homem teria que estar acima disso. Isso era o helenismo dos gregos. O poço de Yosef representa a ameaça interna. Hanukkah representa a ameaça externa. Ou seja, a ameaça interna foi os irmãos ter colocado ele no poço. E a ameaça externa foram os gregos tentando helenizar os judeus. Hanukkah foi contra os gregos, ameaça cultural externa. E como eu falei, Yosef contra os irmãos. Autorresponsabilidade moral interna. O Sfat Emet escreve, a destruição começa de dentro e a redenção começa pela luz. Por isso o Talmud une esses dois episódios. Yosef representa o concerto interno que antecede a vitória externa de Hanukkah. Um ponto falado aqui, que é pouco falado, é a venda de Yosef, segundo o Midrash, que aconteceu no dia 25 de Kislev, o mesmo dia que Hanukkah. Vejam, isso vocês vão encontrar no Pesikta Rabati 1.2 e no Talmud Yokut Sheminim Melachim
184. O Midrash diz o seguinte: o Mishkan estava pronto no dia 25 de Kislev, estava prontinho lá para ser inaugurado. Mas por que não foi inaugurado naquele dia? Por que Deus pediu para adiar? Deus disse: eu pagarei a Kislev no futuro. E a recompensa foi que Hashem não inaugurou o templo, mas ele permitiu o milagre de Hanukkah nesta data. E por que Kislev mereceu recompensa? Porque nesse dia, olha como tudo se liga, ocorreu a dor da venda de Yosef. Por isso que Hashem não queria antecipar a inauguração do Mishkan, porque lá na frente ele sabia que essa data não poderia ser comemorada porque Yosef ia ser vendido. Não há nada que coincida na Torá. Tudo tem seu porquê. Os dois paralelos estruturais que rabinos modernos já destacam, vejam, Yosef, o tzadik, resistente à assimilação. Ele mantém a identidade judaica dentro da casa de Potifera. Dentro do palácio do faraó, ele mantém o seu judaísmo. E o que aconteceu com os macabeus? Eles resistiram à cultura grega que tentaram helenizar o povo. Yosef resiste à Grécia cultural. Antes mesmo da Grécia existir, não tem nada que não se ligue completamente na Torá. São apenas episódios a serem explicados futuramente. Mas saibam que a história ela já estava escrita. Para encerrar, queridos, o Talmud aproxima Hanukkah de Yosef para ensinar o seguinte: a fé opera tanto nos milagres ocultos quanto nos milagres revelados. Os milagres ocultos, Yosef sai do poço escuro, ele como a luz. E os milagres revelados é a luz de Hanukkah para que todos vissem. Ambos tratam de permanecer judeus em ambientes de escuridão espiritual, Egito e Grécia. Ambos simbolizam renascimento após a queda. Depois da queda de Yosef, ele renasce como vice-governador do Egito. E depois que os macabeus derrotam os gregos, as práticas do templo voltam a funcionar. Ambos acontecem no mesmo período de Kislev. A luz só brilha externamente quando é reparada eternamente. E a gente fica exatamente com essa lição. Você quer que a luz que Hashem quer transmitir em você brilhe, saiba que vocês vão ter que integralizar tudo que Hashem deu para você usufruir e aproveitar, mas com as nossas limitações descritas ou pré-descritas. Quais são essas limitações? As 7 leis de Bnei Noach. Os judeus, por si só, as suas 613 mitzvot. Isso já faz com que haja uma purificação. Essa purificação nada mais é do que deixar o seu recipiente limpo para receber o óleo da Hanukkah. E esse óleo vai fazer com que a chama, que é a sua alma, brilhe cada vez mais. Ok? Eu termino por aqui. Então, hoje também não vamos ter perguntas e respostas. E como é o último shiur do ano, voltamos Bezrat Hashem, ano não, de 2025, nós voltamos tão logo em janeiro, porque agora também é umas fériasinhas, eu acho que mais do que merecidas. E se Deus assim permitir, no sábado, dia 10, a gente volta com a Parashá do dia. Queridos, um forte abraço a vocês, um ótimo descanso também para quem vai descansar e voltem energizados, porque o nosso trabalho apenas começou. Forte abraço.